Vamos lá, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, meus queridos, a gente está aqui para mais uma aula de física, a gente vai fazer mais uma aula de revisão, ainda sobre hidrostática, tem alguns exercícios de empuxo que eu sei que vocês vão ter bastante dificuldade para resolver, então eu vou escolher alguns exercícios aqui e vou resolver esses exercícios com vocês. Lembrando que se vocês pegarem o caderno de atividades, qualquer exercício lá do caderno de atividades vocês podem fazer para dar uma treinada em empuxo. Tendo dúvida, me procura lá nas salas virtuais para a gente poder resolver, tá bom? Então, eu quero começar com vocês o primeiro exercício da nossa revisão, que é o exercício 6, que ele está lá na página 58 da apostilinha de vocês, tá bom? Então, é um exercício bem interessante, é um dos mais importantes. Eu jamais ia deixar de fazer esse exercício com vocês. E esse exercício ele é interessante também, porque ele conta uma história bem importante, que é a história do rei Heron com Arquimedes. Então, o rei ele separou uma certa quantidade de ouro e deu para o Ourives fazer uma coroa. E aí, quando o Ourives devolveu a coroa pronta para o rei ficou pensando se todo o ouro que o rei tinha dado, o Ourives usou na confecção da coroa. Será que o Ourives não tinha desviado, não tinha misturado um pouquinho, por exemplo, um pouquinho de outro material e pegado um pouquinho de ouro para ele? O rei ficou muito preocupado se realmente aquela coroa era de ouro e ele tinha usado todo o ouro que o rei tinha dado. E aí o rei ele acabou chamando o Arquimedes para resolver esse problema. E conta a história que o Arquimedes demorou vários meses para entender o problema, e conta-se que o Arquimedes descobriu a resposta para tentar ajudar o rei enquanto estava tomando banho. E aí diz que ele saiu, quando ele descobriu, né, ele saiu pelas ruas da cidade, né, pelado, lá gritando, Eureka, Eureka, eu descobri como que faz para provar que a coroa era falsa. Então, essa questão trata exatamente dessa história que a gente vai ver como é que aconteceu. Então ele diz assim: conta-se que Heron, rei da cidade grega de Siracusa, no século III a.C., mandou aos ourives da corte certa quantidade de ouro para que eles lhe fizessem uma nova coroa. Quando recebeu a encomenda pronta, o rei desconfiou que a sua coroa não fora feita de ouro puro. Ele encarregou Arquimedes para conferir a composição da coroa. Então foi essa historinha que o Arquimedes descobriu como fazer para provar se a coroa do rei era verdadeira ou não, enquanto ele estava tomando banho. Arquimedes aferiu o peso da coroa no ar, cujo valor obtido foi 7,84 newtons. Então, o peso dessa coroa no ar, que é o peso real, 7,84 newton. E na água, cujo valor obtido foi... Como é que chamava o peso de algum objeto dentro da água? Quem lembra? Isso mesmo, é o peso aparente. Então, o peso dessa coroa na água foi 6,84 newton. E determinou o valor da densidade da coroa e constatou que era diferente daquela da densidade do ouro. O valor da densidade da coroa encontrado por Arquimedes foi... Observações. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 e a massa específica da água igual a 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tá bom? Então, meus queridos, aí vocês vão entender como é que o Arquimedes fez para descobrir se a coroa era de ouro puro ou não. Tá bom? Mas eu preciso que vocês me ajudem aqui. Então, eu já mostrei, já falei disso para vocês e vou falar pela segunda vez. Nós pesamos a coroa fora da água. Nós pesamos a coroa dentro da água, então o peso real e o peso aparente. O que causa essa diferença do peso da coroa? O que é diferente de você estar mergulhado na água ou estar imerso no ar? Então a diferença disso aqui, galera, é o empuxo. Então toda vez que a gente pesar um objeto fora da água e pesar um objeto dentro da água, a diferença entre esses pesos vai ser o empuxo. Então, o meu empuxo aqui vai ser o peso real menos o peso aparente. Portanto, o empuxo que eu encontrei aqui é 1 newton. Agora você fica pensando assim, professor, mas o que eu faço com esse 1 newton? Pega a fórmula do empuxo aqui. Empuxo é massa específica do fluido vezes gravidade vezes volume submerso. Se a gente imaginar que o Arquimedes ele mergulhou totalmente a coroa dentro da água, esse volume submerso aqui, no final das contas, vai ser o volume da coroa. Então, se eu tenho um empuxo, se eu tenho a massa específica da água,
Se eu tenho a gravidade, eu posso descobrir o volume da coroa. Sabendo o volume da coroa, meus queridos, eu vou conseguir determinar a densidade da coroa com uma outra expressãozinha que eu já mostro para vocês. Então vamos calcular esse volume da coroa. Empuxo é 1, massa específica da água 1 vezes 10 a terceira, gravidade 10, e o volume da coroa, considerando que a coroa está totalmente mergulhada, VC. Pega esses termos aqui, ó, 10 a terceira vezes 10 a 10 a quarta e passa dividindo 1. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 10 a quarta igual ao volume da coroa. 1 sobre 10 a quarta, isso aqui vai me dar volume da coroa, 1 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então tá aqui. A primeira coisa que eu precisava descobrir na questão, eu já descobri que é o volume da coroa. Aí você fica pensando assim, professor, mas eu não quero saber o volume da coroa, eu quero saber a densidade, eu quero saber se essa coroa é feita de ouro ou não. Então, para a gente saber a densidade da coroa, basta eu pegar essa fórmula aqui, ó. Densidade é massa por volume. Aí você fica pensando assim, professor, mas espera aí. Eu tenho o volume que eu acabei de descobrir, mas e a minha massa? Cadê a minha massa? Galera, isso aqui é uma coisa que você já tem que saber e saber muito bem, ó. Veja, se eu tenho peso 7,84 newtons, o peso não é a massa vezes a gravidade? Então, se eu tenho peso e eu quiser saber a massa, não é só pegar esse valor e dividir por 10? Olha aqui, ó. Então, pega o peso, divide por 10, você encontra a tua massa. Agora, tendo a massa, tendo o volume, você consegue descobrir a densidade da coroa. Então, olha aqui para mim, ó. A minha massa vai dar 0,784 e o meu volume 1 vezes 10 a menos 4. Pega esse valor aqui, ó, e joga para cima. 0,784. Subindo esse valor, muda o sinal do expoente. Vai ficar 10 a quarta positivo. Deixando isso aqui em notação científica, 7,84 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tá bom? Aí você pensa assim comigo, professor, mas como é que eu sei que a coroa não é de ouro puro? Galera, é fácil, ó. Eu acho que na apostila de vocês aqui, não precisa procurar, eu vou achar para vocês aqui, ó. Tem uma tabela de densidades de vocês que lá na página, tá na página 25, ó. Se vocês quiserem pegar lá na página 25. Então lá na página 25 tem uma tabela com a massa específica de várias substâncias. Então água, alumínio, cobre, cortiça, ferro, glicerina e tudo mais. E o interessante é que lá nessa tabela da página 25, você tem a massa específica do ouro. A massa específica do ouro, galera, está 19,3 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, se a coroa fosse feita de ouro puro, ela tinha que ter essa densidade aqui, ó. Mas olha a densidade que a gente encontrou. Então, o que significa isso? Significa que os ourives devem ter misturado um outro material menos denso que o ouro para fazer essa coroa. Né? Única possibilidade. E aí essa coroa, ela ficou com uma densidade menor, o que prova que ela não foi feita com ouro. Tá bom? Então, nessa época, quando a gente sabia que a gente vivia uma época meio bárbara, assim, o rei deve ter punido muito cruelmente os ourives. Então, a gente não sabe o que aconteceu, mas com certeza eles alguma punição eles receberam. Feito então, certinho? Então, um exercício bem interessante da história de Arquimedes. Vamos para o próximo. Bom, pega lá então. Agora a página 62, vamos fazer o exercício 14. Meus queridos, esse exercício 14 ele é um exercício que envolve mola, envolve empuxo, então, portanto, é um exercício um pouquinho mais difícil. Particularmente, eu acho um exercício assim bem complicado. E aí na apostila de vocês tem outros 4 ou 5 exercícios que envolvem mola. E, por exemplo, nós temos vestibulares, tipo a Federal do Paraná, que adoram cobrar questões que envolvem empuxo e mola. Então, se a gente não fizer um exercício de mola com vocês, parece que o conteúdo fica meio capenga. Então, é uma questão que vocês demoram um pouquinho mais para entender, que vocês vão ter mais dificuldade para resolver os exercícios, mas é aquela coisa que eu sempre digo. Se você tem dificuldade, você tem que procurar ajuda. Então, procura, às vezes, conversar com aquele colega que sabe mais, procura o professor nas salas, me manda uma mensagem do WhatsApp para a gente se ajudar. Então, assistiu o exercício, viu a aula, não conseguiu entender, procura o professor.
né? Se esforça, mostra interesse. Porque se você pega questões que nem essa e varre para baixo do tapete, né, sujeira para baixo do tapete, quando você precisar, que você tiver que aprender, aí vai ficar mais difícil, quando estiver num terceirão lá. Então, é o tipo da coisa que você tem que entender, pelo menos o básico, assim, a ideia geral, quando você está no segundo ano, e aí quando você entra no terceiro ano, as coisas ficam mais simples, porque lá você vai ter que revisar, você vai ter que aprender. Então, eu vou fazer, vocês não vão gostar muito, porque é um exercício que tem bastante cálculo, envolve bastante coisa, mas né, a gente precisa passar por isso, não tem como, tá bom? Então, peguem lá a página 62 de vocês, vamos resolver juntos o exercício 14. Vou pegar um giz colorido aqui, só para colocar os vetores para ficar mais fácil. Então, nesse exercício, ele diz assim: no interior de um recipiente vazio é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,4 metros. Então, está aqui a aresta do cubo, tá bom? Um ladinho do cubo ali. E a massa desse cubo é 40 quilos. O cubo está preso a uma mola ideal de massa desprezível, fixada no teto, de modo que ele fique suspenso no interior do recipiente, como representado no desenho abaixo. A mola está presa ao cubo no centro de uma das faces das suas faces, e o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros na mola. Então, vamos parar um pouquinho a leitura da questão e vamos olhar para a situação aqui, porque o exercício é muito longo. Então, a situação inicial é essa situação aqui, ó. É um cubo que está preso numa mola e essa mola aqui está sendo deformada a 5 centímetros. Deformação, meus queridos, é quanto a mola está esticada. Então vamos colocar os vetores que agem nessa situação para a gente poder entender o que está acontecendo. Então aqui, ó, puxando esse cubo para baixo, nós temos a força-peso. Como a minha massa é 40 quilos, a minha força-peso é 10 vezes maior, portanto vai ser 400 newtons. E por que esse cubo não cai? Porque ele está preso numa mola. E aí, mola, ela não gosta de ficar esticada. Então, assim que o peso puxa esse cubo para baixo e a mola estica, essa mola vai tentar puxar o cubo para cima para restaurar o equilíbrio. Então, aqui, ó, eu vou ter uma nova força e essa força que vai estar aqui para cima tentando puxar o cubo é a força elástica. Então, nessa situação inicial aqui, a força elástica e a força-peso, que eu vou chamar aqui de situação 1, ó, elas se igualam. Então, a força elástica vai ser igualzinho à força-peso para manter o equilíbrio. Veja, essa aqui é a primeira situação. Vamos ver o que vai acontecer na segunda. Vamos continuar a ler o exercício. Em seguida, coloca-se água no recipiente. Então, ó, enchi de água. Até que o cubo fique em equilíbrio com metade do seu volume submerso. Então, eu queria que vocês sublinhassem aí. Metade do seu volume submerso. Então, quer dizer que metade do cubo, ó, metade do cubo está dentro da água. Então, metade aqui está dentro da água. E a outra metade está do lado de fora. Essa informação ela é importantíssima. Metade dentro, metade fora. Sabendo que a densidade da água é igual a 1000 kg por metro cúbico, a deformação da mola nessa situação aqui, ó, vale. Então eu quero saber quanto a mola vai deformar nessa situação final, tá bom? Para a gente começar a resolver essa questão, primeiro eu vou analisar essa situação aqui, ó, que é quando a gente tem o cubo lá dentro sem ter jogado água, sem ter vertido água. A minha força elástica, tomara que vocês lembrem da fórmula, ó, é Kx, então é a constante elástica vezes a deformação, e a minha força-peso eu vou deixar assim porque eu já calculei ela. A minha constante elástica eu quero saber, a minha deformação é 5. Aliás, pessoal, ó, é 5 centímetros. Eu vou passar essa deformação aqui, ó, para metros. Então eu vou multiplicar por 10 a menos 2, ó, tá bom? Então 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2 metros. E o meu peso aqui, ó, é 400. Vou passar isso aqui dividindo, então vai ficar 400 dividido por 5 vezes 10 a menos 2, porque eu precisei passar para metros. 400 por 5, galera, é 80. Esse 10 a menos 2, ele sobe, fica mais 2. Então, a minha constante elástica aqui vai ficar 8 vezes 10 a terceira newton por metro. Tá bom? Então, eu cheguei nesse valor igualando a força elástica com a força-peso. Então, força elástica Kx, força, peso, massa vezes gravidade. Passei o x para metros, ó, divide por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, e chego na resposta para a constante elástica da mola.
Então essa é a situação 1, galera, onde não tem água. A situação 2, eu adiciono água ali. Então eu queria que vocês olhassem aqui comigo para ver o que vai acontecer, o que vai mudar tendo água naquela situação. Então nós continuamos aqui, ó, com a força peso para baixo, 400 newton. Agora a gente vai ter, ó, a força elástica ainda para cima, tá aqui. Só que é uma força elástica nova, galera. Por quê? Porque você vai ter uma força nova aqui, ó, que a gente não tinha na primeira situação, que é a força de empuxo. Então, podem ver na figurinha aqui, ó, que eu coloquei o corpo um pouquinho mais para cima. Então, quer dizer que essa mola aqui ela não vai estar deformada a mesma quantidade que está aqui, ó. Então, aqui a deformação vai ser menor, galera, porque tem uma outra força puxando o corpo para cima. Então, se você pegasse e empurrasse esse corpinho para cima, esse corpinho subiria, então a deformação ia diminuir. Então, a força de empuxo vai fazer com que a deformação passe de 5 para um outro valor que eu vou ter que descobrir. E se a gente aplicar o novo equilíbrio ali, ó, o novo equilíbrio, como é que fica? Ó? Essas duas forças para cima, então vai ficar assim, ó, força elástica mais empuxo para cima. E a força peso para baixo. Então, tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo para ter o equilíbrio estático. Tudo bem? Aí, meus queridos, olha o que acontece. Eu vou descobrir a força elástica na nova situação. Passo o empuxo para lá, então vai ficar peso menos o empuxo. A força elástica, portanto, vai ficar assim. O peso, né, que eu vou colocar, ó, massa vezes gravidade, e o empuxo, que vai ser a massa específica do fluido, vezes G, vezes o volume submerso. Tá bom? Eu vou fazer mais uma linha aqui, ó, para a gente ver realmente o que está acontecendo. Ó. M vezes G menos massa específica do fluido vezes G. E agora eu quero discutir um pouquinho com vocês isso daqui, ó, volume submerso. Galera, volume submerso é um volume que está dentro do líquido. Então, eu pedi para que vocês sublinhassem, né, e chegassem à conclusão que o que está dentro do líquido é a metade do volume do corpo. Ele fala isso no enunciado. Então, você tem que pegar o volume do corpo aqui, ó, e dividir por 2. Então, tomar muito cuidado com esse volume submerso aqui, porque senão é fácil da gente errar. Aí você fica pensando, professor, mas e como é que calcula o volume do corpo? Então, preste atenção aqui, ó, preste atenção. Meus queridos, 0,4 metros é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1 metros. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, para lembrar com vocês como é que a gente acha o volume de um cubo. Então, o volume de um cubo é assim, ó, é A ao cubo. Então, por que A ao cubo? É aresta vezes aresta vezes aresta. Então, você pega uma aresta, multiplica pela outra aresta, multiplica pela outra aresta, dá A ao cubo. Aí, o meu volume do corpo vai ficar assim, ó, 4 vezes 10 a menos 1 ao cubo. Então, o volume daquele corpo ali vai ficar assim, 4 ao cubo dá 64, né? Porque é 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 10 a menos 1 ao cubo vai dar 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, agora eu tenho tudo que eu preciso para calcular a força elástica nova. Então, a força elástica vai ficar assim, massa 40, gravidade 10, menos a massa específica do fluido, que é a água, 10 a terceira, a gravidade aqui, ó, 10. O volume do corpo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para o volume do corpo? Vou pegar aqui, ó, esse volume, 64 vezes 10 a menos 3, e vou dividir por 2. Pronto. Vamos ver se essa continha aí é muito complicada de fazer, ó. Então, a força elástica vai ficar 400 menos. Pessoal, 10 a terceira aqui, ó, com 10 a menos 3, vai dar 10 elevado a 0, que é 1. 10 vezes 64 dá 640. Dividido por 2, isso aqui vai me dar 320. Portanto, a força elástica na situação nova, ela vale 80 newton. Ainda não é a resposta, né? Porque o exercício está me cobrando o valor da deformação, ele não quer a força elástica. Agora, para calcular a minha deformação, né, a nova deformação, o que a gente vai ter que fazer? Então, a nova deformação é fel igual a K vezes X, que é o X2. A minha força elástica é 80. O meu K, galera, eu determinei nessa primeira situação aqui, que é 8 vezes 10 a terceira.
E a minha nova deformação, x2. Passa isso aqui dividindo. x2 é 80 dividido por 8 vezes 10 a terceira. x2, portanto, vai ser 80 dividido por 8, 10. Passa esse 10 a terceira lá para cima, muda o sinal. Fica 10 a menos 3. Galera, 10 vezes 10 a menos 3 é 1 vezes 10 a menos 2 metros. Se a gente imaginar que esse 10 a menos 2 aqui é o centi, a minha segunda deformação é 1 centímetro. Tudo bem? Então, é um exercício um pouquinho mais complicado, mas é um exercício que vocês precisam fazer. Tem que passar por isso. Não dá para fugir, né, desse tipo de questão, tá bom? Pessoal, vou deixar 2 exercícios para vocês darem uma estudada, mais uma treinada aí, que são 2 questões bem importantes, ó. Quero que vocês façam lá na página 64. Eu quero que vocês façam a questão número 22 e a questão número 23, tá bom? Com aquelas dicas de sempre, precisando, vocês me procurem. Então, eu espero que essa quarentena aí acabe o mais rápido possível, espero vê-los o mais breve possível, a gente está com saudade, essa escola ela não é a mesma sem vocês, é muito triste você chegar aqui todas as manhãs, às vezes, para gravar e ver esses corredores vazios, né? Vocês fazem toda a diferença aí. E, meus queridos, contem comigo, mesmo à distância, para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Tudo de bom, um abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.